Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao meu curso ABNT-NBR 6027 e ABNT-NBR 6024. Eu sou o professor Matheus e na aula de hoje a gente vai dar continuidade à apresentação da ABNT-NBR 6027. Então vamos lá. A gente viu aqui na aula passada aquela parte inicial, a parte do escopo, a parte das referências normativas e a parte dos termos e definições. Isso aqui que eu estou passando agora. A gente vai entrar então aqui na questão da localização, ou seja, onde o sumário vai aparecer no seu trabalho acadêmico. Então veja aqui que o sumário, e não o sumério, deve ser localizado conforme os itens 4.1 e 4.2. Em monografias, lembre-se da definição de o que é uma monografia, né, um livro, ou também, aqui no contexto do que a gente está vendo, é um trabalho acadêmico. Então, veja bem que aqui, em consonância com a ABNT-NBR 14724, o sumário é o último elemento pré-textual. Ou seja, o sumário ele aparece exatamente antes da introdução do seu trabalho acadêmico. Além disso, o sumário deve iniciar no anverso de uma folha, ou seja, ele deve iniciar na parte da frente, né? Assim como tem o verso, que é a parte de trás da folha, o anverso é a parte da frente. Então ele se inicia na primeira linha da parte da frente de uma folha, vindo a ser concluído no verso se necessário. Como aqui a gente está trabalhando com arquivos digitais, né, com trabalhos em arquivos digitais, a gente não tem que se preocupar com isso. E quando houver mais de um volume, ou seja, se o seu trabalho acadêmico tiver mais de um volume, o que significa dizer que o seu trabalho vai ter aí por volta, no total, de umas 600 ou 700 páginas. Tá? Então, se o seu trabalho não chega a esse número de páginas, você não tem que se preocupar com isso aqui. Mas se houver mais de um volume, deve ser incluído o sumário de toda a obra em todos os volumes, de forma que se tenha conhecimento do conteúdo, independente do volume consultado. Então aqui, no nosso caso, né, e considerando-se um arquivo digital, né, ou seja, que o seu trabalho acadêmico ele vai ser enviado para o seu professor, por exemplo, em formato digital, a gente precisa considerar aqui, principalmente, a letra A, que o último elemento é que o sumário é o último elemento pré-textual. E se você por acaso for imprimir, lembrar disso daqui, que existe a possibilidade de se imprimir no verso. Agora aí você vai precisar ver o seguinte detalhe, que a regra ABNT-NBR 14724 diz que elementos pré-textuais não podem ser impressos no verso. Tá? Então há aqui um conflito entre essas duas normas. Eu sugiro a você que você siga aquilo que está na 14724. Tá? Ou seja, que efetivamente isso aqui venha a ser excluído ou ignorado, já que a regra de apresentação mais completa, mais geral, mais abrangente é a 14724. E por sua vez, o sumário em publicações periódicas, ele deve deve estar localizado na mesma posição em todos os fascículos, em todos os volumes. Ele pode estar no anverso da folha, concluído no verso, e pode estar na primeira capa, concluído, se necessário, na quarta capa. Então, isso aqui é no caso de revistas impressas, revistas acadêmicas impressas, né? Não sei se você já viu, mas muitas vezes as revistas acadêmicas elas trazem já na primeira capa o sumário, tá? Então, isso é algo que pode acontecer. Como o foco aqui do nosso curso são os trabalhos acadêmicos, a gente vai desconsiderar, né, esse item aqui e nós vamos nos focar nisso daqui. Então lembrar que ele deve ser o último elemento pré-textual, como eu disse antes, e se for impresso, lembrar que existe essa regra, mas, como eu disse antes, preferencialmente desconsiderá-la, já que a ABNT-NBR 14724, por ser mais abrangente, deve ser seguida em vez dessa daqui. Então é isso, se você tiver alguma dúvida, deixe aí nos comentários que eu respondo para você, e eu te espero na próxima aula. Um abraço e até lá!